Samuel passou a dar chutes no jovem como castigo pelo tom que ele havia usado com ele. Ele também agrediu Eric como forma de castigo por ele abandonar o trabalho sem permissão. Por mais injusto que fosse, ele teve a coragem de dizer que o jovem era ingrato. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Eric se tornou um homem bem-sucedido graças ao seu esforço. Mesmo as pessoas não botando fé em seus métodos, tudo mudou quando as coisas começaram a dar mais certo para ele. Ele não era rico, mas estava bem de vida e no caminho para a riqueza. Mas os seus tios, que eram os guardiões legais do garoto, e todos em sua volta, começaram a puxar saco. Seus pais haviam falecido em um acidente de carro quando ele tinha apenas 7 anos. Foi a experiência mais traumatizante que o menino teve em toda a sua vida. Na ocasião, os seus pais estavam fazendo uma viagem em comemoração ao aniversário de casamento, quando infelizmente bateram em um caminhão que deslizou na pista molhada, pois estava chovendo. Ao receber a triste notícia, o menino entrou em estado de choque. Afinal, ele era apenas um pequeno. Ele estava na casa da sua também falecida avó por parte de mãe, que quase teve um ataque cardíaco ao receber a notícia. Ela já era uma idosa e estava bastante debilitada. Poucos meses após perder os seus pais, Eric também perdeu a sua avó. E então, seus tios, por parte de mãe, assumiram o garoto. Mas o grande problema nisso é que eles não davam o devido tratamento ao menino. Até mesmo a sua tia Luciana, que era quem mais deveria proteger e ajudar o garoto, não o fazia. O tio de Eric, Samuel, era quem mais abusava pedindo favores ao garoto. Não, na verdade, no início de tudo eram apenas favores, mas começou a virar rotina. Basicamente, todo o serviço que era de responsabilidade de Samuel, ele acabava passando para o garoto. Luciana o defendia no início, falando para o rapaz se policiar em relação a isso, mas parece que com o tempo eles foram se acostumando. Eric também tinha 2 primos, os filhos de Luciana e Samuel. Os nomes dos garotos eram Vitor e Thomas. Eles não tinham um contato próximo com o garoto antes de o mesmo ir morar com a família, mas depois disso, eles passaram a se conhecer melhor. Eric levou um tempo para superar o seu passado. Ele era só um menino afinal. Para superar, foi difícil. Mas todos foram se acostumando a pedir favores ao garoto, até mesmo a sua tia, que o protegia um pouco. No entanto, as coisas foram piorando, de modo que o garoto passou a receber broncas quando errava em algum detalhe da tarefa que lhe era passada. Mas Eric estava desorientado. Ele sentiu que não tinha mais opções a não ser fazer o que eles queriam. Afinal, ele não tinha ninguém e nem tinha para onde ir. E assim ele cresceu achando que poderia ser deixado de lado sem ter para onde ir. E a situação foi piorando de tal forma que até seus primos passaram a lhe pedir favores. Às vezes Eric se negava a fazer, mas os jovens ameaçavam contar para os seus pais, tios de Eric, caso ele se recusasse. Vitor era quem mais se aproveitava da situação. Ele pedia até para o pobre jovem lavar as suas roupas algumas vezes. Ambos eram mais velhos que Eric. Vitor era 4 anos mais velho, enquanto seu irmão Thomas era 2 anos mais velho. Mesmo na escola, ele também não tinha muitos amigos. Na verdade, ele fez apenas 2 boas amizades. Ninguém via muita graça no garoto, mas era complicado para ele ser alguém minimamente interessante. Foi um trauma muito grande para apenas um garoto. Mas mesmo passando por tudo aquilo, ele pôde esquecer. Exceto em alguns momentos de tristeza que as lembranças voltavam com força e a saudade também. Sendo assim, ele tinha vontade de ser feliz e ser rodeado de amigos. Nos ajude a divulgar esse vídeo. Basta você clicar no botão de like. O YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai levá-lo para outras pessoas. Além disso, ele tinha muita vontade de ser bem-sucedido. Na realidade, ele queria ter dinheiro suficiente para viver sozinho e ter uma boa vida. Mas nos estudos ele também não ia bem. Ele não era muito inteligente e não era esforçado. Fora que ele não tinha muito tempo por ser tratado como empregado na casa de seus tios. Alguns valentões da escola às vezes tentavam mexer com Eric. Porém, os seus leais amigos sempre defendiam o garoto, e por acaso, eles eram irmãos. Certa vez, no fim do ensino fundamental, o menino foi ameaçado por um grupo de alunos. Eles disseram que iriam arrancar um dente dele. Tudo isso porque ele revidou quando um valentão xingou ele usando um nome de baixo calão. Eric ficou irritado e o xingou de volta, e mesmo apenas se defendendo, eles acharam ruim e prometeram fazer ele se arrepender.
Porém, os amigos de Eric não eram nada bobos, e então eles bateram nos garotos que os ameaçaram e os mandaram ficar longe do mesmo. Felizmente, ele conseguiu encontrar ao menos 2 pessoas que dessem valor a ele. Entretanto, as coisas em casa continuaram apertadas para ele aos seus 14 anos. Na verdade, pioraram, pois o seu tio Samuel havia ficado desempregado e ficou sem conseguir arrumar emprego por um tempo. Mas aí, ele acabou se acostumando a ficar em casa, e isso causou várias brigas entre o casal, visto que o seguro de desemprego dele logo acabaria. Como solução para o problema, Samuel resolveu colocar o seu sobrinho para trabalhar não só em casa, mas também fora de casa. Sim, ele fez isso. O que você faria se você encontrasse alguém que tivesse uma atitude como essa com o seu próprio sobrinho? É revoltante, não é? Deixe a sua resposta nos comentários. Bem, embora fosse revoltante, ele não tinha escolhas. Mesmo sendo menor de idade, ele foi aceito em um bico na loja da esquina da casa de seus tios. Quem foi atrás do trabalho para o seu sobrinho foi o próprio Samuel, que conhecia o dono da loja. Quando ele perguntou para o proprietário se Eric poderia trabalhar por ali durante um tempo, o proprietário chegou a citar uma vaga que estava disponível para ajudante de pedreiros, que era a função anterior de Samuel. Mas ele não queria mais pegar no pesado e apenas fingiu que não ouviu sobre a vaga. No entanto, o homem não queria o mesmo trabalho pesado para os seus filhos, e então deixou apenas o pobre Eric. O menino passou a ficar cansado como nunca. Embora fosse meio período, o menino tinha a escola. Fora que o serviço era muito puxado. Ele tinha que carregar caixas para um caminhão durante praticamente todo o turno da tarde. Para piorar, tinha o sol quente do estado da Bahia, no Brasil, que era onde eles moravam. E para piorar ainda mais, todo o salário que Eric recebia ficava para Samuel e Luciana. Absolutamente todo o salário. Na verdade, o jovem mal via a cor do dinheiro, pois ele não recebia em uma conta de um banco por ele ser menor de idade. E sendo assim, Samuel mesmo ia receber o pagamento. Na verdade, essa era uma das poucas vezes que ele se levantava do sofá durante o dia. O jovem sempre perguntava se ele poderia ficar com alguma parte, mas o argumento utilizado pelo homem era o mesmo. Ele dizia que a parte de Eric era o teto sobre a sua cabeça e a alimentação que deram a ele durante todos os anos. A única coisa que o menino recebia eram algumas vestimentas velhas ocasionalmente. No início, ele até usava o dinheiro para comprar algumas coisas para casa, mas depois que Luciana começou a trabalhar, ele passou a utilizar o dinheiro para o seu próprio bem ou mal. Ele passou a sair cedo e voltar ao pôr do sol. Passava o tempo todo em um bar fazendo farra. O dinheiro que Eric recebia, logicamente, não seria o suficiente para sustentar uma família de 5 pessoas. Mas depois de Luciana insistir tanto para o marido arrumar o emprego, ela simplesmente cansou de ouvir tantas desculpas, e assim, ela mesma passou a trabalhar. Na verdade, ele também estava cansado de dar desculpas. O seu argumento passou a ser: eu trabalhei durante muitos anos, agora é a vez de vocês. Ele não tinha senso nenhum. Mesmo quando estava crescendo, Eric não conseguia evitar a situação. Parecia que os costumes e medos do passado haviam o traumatizado. Seus 2 amigos da escola ficaram sabendo sobre um pouco da história, pelo menos da parte que o tio do jovem o mandava para trabalhar, e Eric mesmo não recebia nada. A descoberta dos 2 jovens irmãos era inevitável. Desde o começo era nítido o cansaço de Eric e o seu rendimento havia caído muito desde que ele começou a trabalhar. Mas o menino estava cansado daquela situação. Já não bastava todo o seu cansaço depois da escola e trabalho, ele ainda precisava chegar e arrumar a casa. Os seus amigos ficaram tão revoltados com a situação que eles mesmos tiveram vontade de ir à polícia denunciá-los. Mas Eric ficou com medo e pediu para que eles não fizessem. Em respeito à decisão do amigo, eles não foram até a delegacia, mas em troca, eles fizeram Eric prometer que mudaria a situação. O jovem até aceitou, mas apenas por puro medo de que, caso não aceitasse, os 2 fossem contar para alguém. Ele até queria a mudança, mas mal sabia por onde começar. Ele teve uma ideia. Sua meta seria sair da casa de seus tios antes que a situação piorasse ainda mais. Mas o problema é que ele era menor de idade, um estudante do ensino médio com apenas 16 anos. Não poderia alugar uma casa e morar sozinho. E para piorar a situação, os 2 únicos amigos que ele havia feito durante toda a sua vida mudaram de casa. Seus pais foram morar em outra cidade e, por consequência disso, eles tiveram que se despedir
despedir de Eric e mudar de escola. Depois disso, as coisas ficaram ainda mais insuportáveis para o jovem. Ele não queria mais viver daquela maneira, mas não sabia como enfrentar o tio que vivia bêbado, gritando com ele. A ativação do sininho é super importante para que você não perca nenhum vídeo que for lançado. Então, depois que você se inscrever no canal, não esqueça de ativá-lo. Ele aguentou aquela situação por mais algum tempo, até que finalmente tomou uma decisão. Ele se demitiria daquele serviço mesmo, sem avisar Luciana ou Samuel. Ele não aguentava mais, afinal, ele trabalhou naquele lugar durante meses e nunca recebeu sequer um centavo por aquilo. E então, mesmo com medo, ele foi até o seu patrão e disse que não queria mais trabalhar lá. Na verdade, o homem sabia o que estava acontecendo ali. Ele sabia ser uma injustiça e que aquilo traria sérios problemas para Samuel e sua família. Entretanto, por ser amigo do mesmo, ele nunca falou nada, pois na verdade, ele não dava a mínima para o Eric. Ele apenas pagou os dias trabalhados para ele e em seguida o jovem foi para casa. Sim, ele estava com muito medo. Afinal, de fato ele teria que contar aquela notícia para a família. Mas naquela altura, o seu maior medo nem era a Luciana, e sim o seu tio, que se tornou o seu pior pesadelo. Mas ele não tinha escolha. Dessa vez, Eric ficaria com o dinheiro para si mesmo. Aquela foi literalmente a primeira vez que ele viu o dinheiro dos frutos de seu trabalho. Quando ele chegou em casa, apenas os seus primos estavam lá. Eles perguntaram a Eric o que aconteceu para ele estar lá naquela hora, pois ainda era cedo. Mas o jovem preferiu ignorar a ambos e seguir direto para o seu quarto. A relação deles não era nada boa e não melhorou no decorrer dos anos. Na verdade, só piorou. Eric trancou a porta de seu quarto. Ele estava com muito medo pensando no que iria acontecer quando seu tio chegasse em casa. Mas ele não esperou por isso quieto. O jovem passou a tarde ensaiando no espelho uma maneira de falar de forma dura com seu tio. Em seu discurso, incluía palavras como "eu já sou grande, eu não sou obrigado a continuar fazendo isso, as coisas vão mudar agora", entre outras frases. Essa era a expectativa, que ele conseguisse finalmente enfrentar Samuel. E ele estava confiante para isso, queria mudar de vida. Mais tarde, quando Samuel chegou em casa, as coisas ficaram bem tensas. Como sempre, ele chegou meio bêbado, porém ainda restava alguma lucidez nele naquele instante. Ele nem precisou perceber que o sobrinho estava em casa. Isso porque Victor e Thomas fizeram questão de comentar com o pai que o jovem havia chegado mais cedo por algum motivo e estava em seu quarto. Embora eles já fossem adultos, pareciam dois garotos, pelo menos quando se tratava da relação deles com o primo. Quando soube disso, Samuel logo subiu as escadas nervoso para ver o que tinha acontecido. Ao chegar em frente à porta de Eric, ele tentou abrir com tudo, mas estava trancada. Então, ele começou a bater bem forte na porta, repetindo a frase "abre essa porta". O frio na barriga tomou conta do corpo do jovem. Embora ele tivesse ensaiado praticamente a tarde toda para aquele momento, quando chegava realmente a hora, era bem mais difícil do que ele imaginava. Ele finalmente encostou a mão na chave e fez o movimento de destrancar a porta. E então, imediatamente o seu tio entrou, já xingando o jovem, perguntando o que aconteceu para ele ter chegado naquele horário. Eric respirou fundo e começou falando: "Eu me demiti, não vou mais trabalhar lá". Ao ouvir aquelas palavras, ele não acreditou, pediu para o sobrinho repetir. E assim Eric continuou: "Eu não quero mais fazer o que vocês mandam". Ele ia continuar, mas foi surpreendido com 2 murros no braço e um empurrão para trás. Logo, ele caiu no chão sentado. Victor e Thomas, que ouviram a gritaria e a barulheira, logo subiram para ver o que estava acontecendo. Samuel passou a dar chutes no jovem como castigo pelo tom que ele havia usado com ele. Ele também agrediu Eric como forma de castigo por ele abandonar o trabalho sem permissão. Por mais injusto que fosse, ele teve a coragem de dizer que o jovem era ingrato. Toda a coragem de Eric havia se esvaziado. Ele não conseguiu dizer nem 1% do que planejou. Os filhos de Samuel apenas assistiam à cena. Nem eles esperavam por aquela atitude do pai, mas tinham medo de abrir a boca para qualquer coisa. Samuel passou a questionar onde estava o dinheiro que ele recebeu da demissão e Eric permanecia calado. Até que ele agarrou o braço do jovem e o ameaçou. E foi aí que ele disse que não tinham pago, que precisava buscar outro dia. Porém, o seu tio não acreditou e foi enfiando a mão nos bolsos das roupas do jovem até finalmente encontrar o dinheiro. Você acha que esse tipo de situação acontece com frequência no Brasil? Qual seria a sua atitude para impedir essa enorme injustiça com pobres jovens indefesos?
Comente o que você faria. Samuel fez um movimento para arrancar o dinheiro do bolso do jovem, mas o mesmo resistiu, segurando a mão do tio para que ele não pudesse tirar o pouco valor que o jovem recebeu. E então, Samuel passou a dar vários chutes no braço do menino, até que o mesmo não aguentou e soltou o braço dele. Eric estava chorando. Era difícil digerir toda aquela situação e o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Samuel saiu andando para fora do quarto, mas antes de sair ele disse: "Amanhã você vai dizer que foi um engano e vai pedir o emprego de volta." Eric entrou em choque. Ele não queria voltar para aquela mesma situação e não queria ter feito tudo isso em vão. E assim, em um impulso, ele disse não. O seu tio parou de andar e ordenou que seu sobrinho fosse ao dia seguinte sim. Mas novamente, Eric negou. Samuel ficou com extrema raiva naquele momento. Ele correu em direção ao sobrinho, agarrou seus cabelos e começou a puxá-lo em direção à porta de sua casa de uma forma totalmente hostil. Eric gritava de dor e pedia para o tio parar, tentando se soltar. Entretanto, ele continuou. E ao chegar na porta da frente da casa, ele apenas abriu e jogou o menino para fora. Em um brado, ele disse que o jovem não viveria mais no mesmo ambiente que ele, pois ele era muito ingrato. Eric continuou chorando, tentando entrar de volta, sem sucesso. Naquele momento, sua tia Luciane estava chegando do serviço quando viu parte da cena. E então, ela perguntou o que estava acontecendo. Ele explicou de maneira totalmente sem sentido com algo do gênero: "Esse menino é um ingrato. Ele não quer mais ajudar em casa." Quando ele concluiu dizendo que colocaria ele para fora, Luciana negou e pediu para que Samuel deixasse o sobrinho entrar novamente. O pedido foi negado, e assim que Samuel ouviu a palavra não da boca de Luciana, ele agarrou os cabelos da mulher e começou a puxá-los. Vitor e Thomas tentavam soltar as mãos dele do cabelo da mãe sem sucesso. Eric não aguentou a cena e então ele pegou uma pá de ferro que estava próxima e bateu com ela nas costas de seu tio. O homem deu um grito de dor e se virou para o sobrinho, que não perdeu tempo e deu outro golpe de pá no rosto de Samuel. Ele tentou continuar, porém o Vitor segurou o garoto. Eric estava assustado, todos estavam, mas o jovem sabia que as coisas não poderiam ser melhores e que aquilo iria piorar ainda mais. E assim, ele aproveitou que seu tio estava atordoado no chão, pegou o dinheiro que Samuel havia tomado dele e saiu correndo para longe. Ele não olhou para trás, apenas continuou sem ter nenhum rumo ou destino. Algum tempo depois, o jovem percebeu o que ele tinha feito. Ele não tinha para onde ir. O seu dinheiro não daria para fazer praticamente nada. Ele pensou em usar o dinheiro para ir à casa de alguém pedir ajuda, mas na verdade, ele não tinha ninguém, não tinha nenhum parente próximo. Na verdade, ele mal conhecia os seus parentes e também não tinha amigos. Já era quase noite e o jovem não sabia o que fazer. Ele também não poderia pagar a diária de algum local para dormir, pois ele era menor de idade. Após comprar algo qualquer para comer com o pouco dinheiro que tinha, o jovem passou a vagar pelas ruas à procura de um lugar para ficar. Eric parou em frente a um hotel e perguntou se ele poderia passar a noite ali dentro, no térreo do hotel. Mas quando a gerente deu uma boa olhada nas vestes do garoto, que eram velhas, até porque seus tios nunca se importaram em comprar roupas boas para o jovem, a gerente recusou o pedido e pediu para que ele saísse dali. Ele chegou a oferecer algum de seu dinheiro para que o pedido fosse aceito. No entanto, sem sucesso, ela apenas enxotou o pobre Eric. O jovem não viu outra opção a não ser encontrar um canto em uma calçada e se acomodar por lá mesmo. Estava ventando muito e a temperatura também era bastante baixa, mas ele não tinha escolha. Apenas se deitou no chão das ruas e teve uma péssima noite de sono. No dia seguinte, quando o jovem acordou, ele colocou as mãos em seu bolso procurando o dinheiro que ele tinha guardado, mas não estava mais lá. Alguém o tinha roubado, o que era um problema, visto que ele acordou com uma tremenda fome, mas ele precisou suportar. Era apenas o primeiro dia de Eric fora de casa e ele já não aguentava mais. O jovem cogitou retornar para sua casa, mas ele tinha muito medo do que lhe poderia acontecer. Então, tentou aguentar mais um pouco. Entretanto, isso significava que ele precisaria pedir esmolas pelas ruas. E assim foi. Depois de 2 dias seguidos pedindo alimentos, dormindo na rua e andando sem rumo, Eric já não aguentava mais. Ele estava comendo mal, não conseguiu nenhuma vaga de emprego e mal deram uma oportunidade ao jovem. Sem opções, a única solução para não perecer de tanta fome seria retornar à casa de seus tios. E assim foi. Ao chegar em frente à casa, ele bateu na porta, já com medo de quem iria recebê-lo. Para sua surpresa, quem abriu a porta foi a sua tia Luciana. Ela viu a situação do jovem, viu que ele estava mal e com fome.
Ele nem precisou dizer nada, apenas chorava continuamente. No entanto, era evidente que a sua tia não tinha intenção de recebê-lo de volta, visto que a mesma mal abriu passagem para Eric entrar na casa. O jovem resolveu quebrar o silêncio que Alice fez, dizendo: "Tia, me ajude, por favor." Era notável o incômodo da mulher ao ver o sobrinho daquela forma, mas a mesma apenas disse que não podia ajudá-lo, pois se ela o recebesse de volta, Samuel iria bater nela e obrigar o jovem a trabalhar para ele novamente. Ela ia fechando a porta quando Eric segurou a mesma, ajoelhou e implorou por ajuda, pois não tinha para onde ir ou o que comer, e completou dizendo que faria qualquer coisa lá dentro. Mas a mesma apenas fechou a porta, dando adeus ao jovem. Eric ficou aos prantos e já não sabia mais o que fazer ou para onde ir, já que a sua própria tia preferiu ficar com um homem agressivo e folgado ao invés de seu próprio sobrinho. Para você, a atitude de Luciana foi correta para com seu sobrinho? O que ela deveria fazer em sua opinião? Compartilhe a sua ideia nos comentários. Uma senhora vizinha que estava ao lado da casa acabou presenciando o triste momento do garoto. E então, quando Eric estava indo embora, ela o chamou e perguntou o que estava acontecendo. Ele contou parte da história para a senhora e completou dizendo que não tinha para onde ir. Sendo assim, ela o convidou para se abrigar na casa dela. Ela morava sozinha e seu nome era Maria. A senhora frequentemente ouvia discussões na casa ao lado dos tios de Eric, mas ela não fazia ideia do que acontecia ali dentro. E como ela percebeu que eles não eram muito amigáveis, nunca tentou fazer contato. Outras pessoas haviam visto o momento em que o garoto foi enxotado, mas ninguém quis acolher ele. Eric já estava lá há alguns dias e felizmente ele havia arrumado um emprego de meio período, mas ele optou por não concluir o ensino médio. Haveria complicações se descobrissem que o jovem, que era menor de idade, estava morando com alguém que não tinha sua guarda. Maria sabia disso, mas resolveu assumir o risco. Afinal, ela já estava se acostumando com a presença do garoto ali com ela, pois Eric era bondoso e prestativo e a ajudava bastante. Em troca da enorme bondade da senhora, Eric fazia de tudo para que não descobrissem onde ele estava morando. Entretanto, Maria não queria que ele fosse prejudicado nos estudos, então ela pediu para que o mesmo voltasse à escola. Ninguém precisava saber sobre a sua vida pessoal, nem a escola. E como seus tios não estavam nem aí, mesmo percebendo que o jovem estava morando ao lado, provavelmente eles não teriam problemas. E assim foi, ele retornou à escola enquanto trabalhava meio período. Mas Eric não queria que a sua vida continuasse daquela forma. Até então, o jovem só havia sofrido e levaria tempo para que ele conseguisse algo grande na vida. Então, ele foi pesquisando outras formas de ganhar dinheiro pela internet. A sua rotina se resumia apenas nisso: estudar, trabalhar, pesquisar, aprender e tentar. Depois que seus amigos foram embora, ele ficou sozinho na escola. Então, ele não precisava se preocupar em separar tempo para amigos. Eric conheceu um método de ganhar dinheiro através do marketing digital e a partir daí ele começou a aprender sobre e aplicar o que aprendia. Um ano se passou e ele continuava com a mesma pegada, mas agora ele estava no último ano do ensino médio. Se ele não conseguisse mais nada, iria para a faculdade para se formar e tentar se dar bem na vida. Foi aí que o jovem conseguiu fazer as suas primeiras vendas em sua loja virtual que ele tinha criado há algum tempo. Fazia 6 meses e meio que ele havia aberto a loja, mas ele nunca tinha conseguido vender nada. Apenas havia gastado valores de seu bolso com investimentos. Até que ele resolveu mudar a sua estratégia de vendas e o pessoal começou a se interessar pelos seus produtos e foram comprando sem parar. Eric se assustou com aquilo, mas finalmente o dinheiro estava entrando. Quando se passou um mês, ele se assustou quando olhou em sua conta e viu o valor que tinha feito de vendas. Nada menos que R$ 22.477. Ele piscou 1, 2, 3 vezes e pensou até em se beliscar para ver se estava sonhando. Todavia, aquele valor era real, e quando ele contou para Maria, ela também custou a acreditar que o valor era real. Mas aquilo foi só o começo, e com o passar das semanas, os valores só iam aumentando. Eric então conseguiu mudar a sua vida. Não somente a sua vida, mas também a de Maria, que o ajudou e foi fundamental para que ele conseguisse essa conquista. Com o tempo, todos na escola, nas ruas e até na casa dos seus tios começaram a perceber que Eric estava levando uma vida diferente. Ele já não precisava mais de seu antigo emprego. Vitor, o filho de Samuel e Luciana, ficou sabendo a respeito da loja de seu primo e resolveu pesquisar sobre o nome dela. Quando ele achou, quase caiu de costas. Uma loja de grande porte que estava bombando em vendas.
Ele contou aquilo para toda a família e todos ficaram de queixos caídos. Samuel, que era o mais folgado, logo comentou sobre a urgência de conversar com o sobrinho. E Luciana, que não era muito diferente, logo se preparou para fazer uma visita à casa ao lado. Na escola também não foi tão diferente. As pessoas passaram a conversar mais com ele e tentar forçar uma amizade. Mas Eric, que não era nada bobo, apenas ignorava. Não demorou muito para que a sua tia fosse bater na porta da casa ao lado, onde estava o seu sobrinho. E por incrível que pareça, Samuel a acompanhava. Quem atendeu foi o próprio Eric, que não acreditou na cena. Eles perguntaram se o jovem estava bem e repetiram que queriam conversar com ele sobre o passado, já adiantando o pedido de desculpas. Novamente, Eric, que não era nada bobo, apenas respondeu: "Eu estou ótimo, e daqui a alguns dias, eu e Maria estaremos nos mudando daqui. Espero que vocês também estejam bem." Após concluir as suas palavras, o jovem de 17 anos fechou a porta na cara deles. Sim, felizmente o final do jovem foi ótimo. Ao passar dos anos, as coisas só melhoraram para ele. Ele conseguiu se casar e formar uma família. E é claro que ele levou consigo aquela que foi uma das melhores pessoas que ele conheceu na vida, Maria, a vizinha. Felizmente, o Eric conseguiu ser bem-sucedido na vida. E você, o que achou do final do garoto? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!